Oi, gente! Estamos começando mais um episódio do primeiro podcast com a minha duplinha novamente. Muito obrigada. Duplinha. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, né? E aí, como você está? Tô bem. E você? Descansou? Tudo certinho? Tudo maravilhoso. Maravilha. Hoje temos um episódio especial, né? Que tem o nosso coração todinho. Esperado, né? Esperado, né? Já tava esperando esse Falei, episódio. depois de 15 episódios, mas é no momento certo, na hora certa, né? Hoje a nossa convidada é a Mayara, proprietária da Coliseu, né? Onde temos aqui o nosso podcast, né? Abriu um cantinho, um espaço pra gente. Então, muito obrigada por aceitar nosso convite, muito obrigada por abrir as portas, né, do seu espaço para que a gente também estivesse aqui. Eu que agradeço o convite e eu tenho prazer de poder chamar vocês de amiga, né? Nós já temos um relacionamento aí a longo prazo. E você, né, há muitos, lá no começo, né, já fazia propaganda para Coliseu, então nosso relacionamento é de longa data. Longa data. A Mayara a gente é meio suspeito de falar, né? Porque a Mayara, ela é nossa amiga, nossa patrocinadora oficial. Se a gente falar assim, Mayara, a gente quer vender essa água. A água não é mais azul, não tem mais... É uma coisa que é feita com amor, com carinho. Você sabe que eu te admiro. E, ó, você tem no meu coração, você sabe, né? A gente já teve aqui um podcast, eu acho que de umas 2 horas, assim, antes de gravar. Então vocês podem esperar um podcast incrível, com bastante informação. E antes de iniciar esse bate-papo, quero aqui agradecer a quem nos ajuda, quem faz acontecer esse podcast. Então, agradecer muito aqui Coliseu, Padaria Rosa, que nos enviou esse café maravilhoso, né? Imobiliária Porta Nova e o restaurante Kyoto Sushi. E aqui, de forma muito especial, quero falar sobre o Kyoto Sushi, que a Aline veio aqui, falou sobre a expansão do Kyoto e finalzinho de novembro, ela me contou aí em primeira mão, como ela já falou, então eu vou contar para vocês. Finalzinho de novembro, era a inauguração do Kyoto Sushi em Embu das Artes, mais precisamente no Shopping Cidade das Artes, ali no São Marcos. Então, Kyoto Sushi, além de Itapecerica da Serra, em Bugaçu, muito em breve, as obras já estão acontecendo em Embu das Artes. Então, sucesso, Aline. Tô pronta já, eu mandei mensagem pra ela ontem. Do ladinho de casa, né? Eu estava lá quando eu vi o stories dela. Mandei mensagem pra ela, falei assim, já tô aqui, tô pronta. Vai ser um sucesso, com certeza. É isso mesmo. Então vamos começar aqui o nosso bate-papo. Acho que muitas pessoas quem segue primeiro já ouviu falar da Coliseu. Impossível, né? Impossível que nunca viu a Coliseu. Mas eu quero que você fale um pouquinho sobre quem é a Mayara e falar um pouquinho sobre a Coliseu. É muita coisa, né? Bom, sou a Mayara, né, mãe de 2, sou responsável técnica e idealizadora, né, da Coliseu. Então hoje a Coliseu completa 13 anos, né, nosso CNPJ já é um adolescente, né, e nós temos muito orgulho disso, porque não foi o começo fácil, né? Então a Coliseu nasceu de um golpe que eu levei, e aí eu precisei acordar para a vida, né? Eu sempre o meu futuro eu imaginava que era para trabalhar para outras empresas, que eu ia estudar, mas que eu trabalharia para outras pessoas, né? Não existia ainda uma possibilidade, né, de ser uma empresária. Era muito longe da minha realidade. Mas o destino, ele, né, prega algumas peças. Eu recebi uma proposta super mirabolante, né, e como iniciante de carreira, aceitei, fui contratada por uma construtora que estava falindo, nas vésperas do casamento, com um monte de dívidas, e eles não conseguiram pagar nem o meu primeiro salário. Então eu acordei para a vida, falei, não, preciso fazer alguma coisa. E a partir disso nós iniciamos, né, a divulgar, enfim, trabalhos, serviços de engenharia dos quais eu poderia fazer, que era, né, serviços muito simples, porque eu tinha acabado de formar, não tinha confiança nem responsabilidade técnica suficiente para conseguir fazer algumas coisas. Então, dentro da minha pouca experiência, eu, né, levantei aí a cabeça e abri site, enfim, comecei com um pouco de informação que eu tinha a divulgar o trabalho, mas desde sempre me inspirando em empresas maiores, né? Não existia o nível de escritório, eu não conhecia o nível de escritório que nós somos hoje, mas
pegava construtoras grandes e montei site, né? Organizei a estrutura da empresa, então mesmo que eu não tivesse secretária, tinha o nome ali de uma secretária que fazia o atendimento. Nós iniciamos, né, num escritório dentro da nossa casa, aqui já em Embu, e as coisas foram acontecendo. Né? Nós estávamos aí abertos para as oportunidades e íamos pegando os projetos. Quando não tinha projeto, eu inventava projeto para ter uma ocupação, né? Enquanto isso, o Magno trabalhava de CLT para ter uma segurança financeira para nossa família, né? Que até então era eu e ele. E as coisas foram acontecendo e abrimos o escritório físico, né? Que foi o primeiro escritório lá no Santo Eduardo. Contratamos as primeiras pessoas, enfim. Na pandemia, nós aproveitamos, né, a oportunidade, que para muitos empresários foi muito difícil, de fato, mas para o nosso ramo foi uma época muito boa. Foi uma época onde as pessoas precisavam aí repaginar de uma forma muito rápida. As pessoas começaram a enxergar a possibilidade de investir nos imóveis, de mudar de imóvel, porque basicamente estava todo mundo trancado em casa e nós trabalhamos muito na pandemia, né? Aumentamos a equipe e não paramos de trabalhar assim nem um minuto sequer, né? O que mais que eu posso falar da Coliseu? E aí mudou de escritório, saiu daquele escritório e mudou, exatamente, viu, gente? né? Mudou. Nós saímos do escritório e hoje nós temos uma equipe aí de 10 pessoas só aqui no escritório, né? Nós temos voltamos com a construtora, que foi uma parte importante. Por muitos anos nós éramos resistentes a construir. Já havíamos feito algumas obras, mas pela dificuldade da mão de obra, muitos clientes pediam e éramos muito sempre resistentes. E agora nós estamos voltando com tudo aí para construir casa, prédio que tiver, né, por vir. Nós estamos, então nossa equipe está aumentando. Então, nós temos uma perspectiva aí de dobrar a equipe nesse próximo ano de 2026. E já estamos em reforma, né? Inclusive, teremos um estúdio específico para gravação de programa e podcasts, né? Nós temos... Então, muita coisa aconteceu, mas nós precisávamos estar prontos, né? E nós fomos nos capacitando cada vez mais para poder atender essas oportunidades. Quem vem assim, né? Eu já me sinto em casa. Acredito que você também, Totalmente, né? totalmente. E assim, gente, vocês precisam conhecer a Coliseu, a Maiara, o Magno e a equipe, né, Mike? É uma equipe, sim, né? Sim, tem a Maiara e o Magno, mas tem uma equipe. O espaço da Maiara é tão aconchegante. Chega aqui, tem um cafezinho, né? Isso mesmo. E é muito gostoso, viu? Tá, parabéns, eu fico muito feliz por você, eu fico até emocionada. Porque a gente vê passo a passo. Sim. A gente sabe que empreender não é fácil. Não é fácil. Nós que estamos aí, a gente fala, a gente tá começando. Não, já tem um caminho trilhado, já existem Já acordamos clientes. muitas, centenas de vezes pensando em desistir, falar não dá certo, vamos parar muitas vezes. E aí quando a gente continua, a gente vê que tá dando muito mais certo. Então que não pode parar, que tem um mundão aí pra gente conquistar, né? E estar preparado, que quanto maior desafio. Maior desafio. Exatamente, maior desafio, tá? Nunca vai ser fácil. Isso né? mesmo. Estamos no Brasil e nós sabemos que tem pouco incentivo, né? É muito complexo fazer as coisas muito certas, mas é recompensador, assim. Não tem preço você honrar com tudo que você se propõe a fazer. Mas você falou que você é mamãe de 2, um menininho e uma menininha, lindos. Fala um pouquinho pra gente sobre os desafios, né, do empreender e maternar ao mesmo tempo, que é a realidade de muitas mulheres e que muitas mulheres muitas vezes pensam em desistir por pensar como que eu dou conta, né, dos dois ao mesmo tempo. Fala um pouquinho pra gente. Bom, eu tenho a Mariana, de 7 anos, né, que ela cresceu com o crescimento da Coliseu, né? O nosso primeiro boom foi quando ela nasceu, há 7 anos atrás. E com dias de vida, assim, 2 dias depois, quando eu cheguei em casa, eu tinha escritório. Naquela época eu ainda não tinha colaborador, né? Existia uma secretária que não existia.
Fake. E eu tive que, né, me virar. E basicamente ela cresceu em cima do computador, né? Então ela ficou comigo em casa até os 6 meses e todos os dias dentro do escritório, né, eu colocava um balancinho. Então quando ela dormia, eu ficava balançando para poder dormir embaixo da mesa. Tanto que para ela é muito acolhedor. Quando ela vem pra cá, eu tenho um colchonete embaixo da minha mesa e ela fica assistindo desenho, ela dorme, porque isso é uma memória afetiva pra ela. Em cima do computador, porque eu não podia deixar de trabalhar e eu não tinha com quem deixar minha filha, né? Não é fácil, mas por ser empreendedora, ser empresária, eu também tinha flexibilidade. Quando ela não estava bem, eu conseguia cuidar dela, né? Não tinha aquela coisa, eu preciso trabalhar, não posso faltar. Então, ter essa liberdade, né, vale muito a pena, né? Tem os dias difíceis, tem dias que eu não tinha como comprar o que eu queria, porque tem dias que tinha, tem dias que não tinha. Então existe esses momentos, né? Não é fácil e você tem que persistir, não tem outra alternativa, né? Não dá para desistir. Pensei várias vezes no meio do caminho, nossa, será que não é segurança eu trabalhar no CLT? Mas essa estabilidade de essa questão de ser mãe me voltava muito. Não, na hora que ela precisar, eu posso estar aqui. Então, isso me deu muita força também, né? Às vezes a gente fala, nossa, vou ter filho depois que eu tiver uma condição financeira melhor. E eu posso, assim, eu sou a maior prova de que depois que meus filhos nasceram, nós começamos a prosperar, de verdade, né? E a gente nunca deixou de fazer nada por conta dos nossos filhos. Tudo a gente faz com eles. E nossa vida já é muito tranquila e nós, né, nos reservamos a fazer coisas que cabem a ele, né? A eles, assim. Graças a Deus também nós temos uma rede de apoio. Nossos pais é jovem, eles ainda trabalham, mas em alguns momentos nós conseguimos contar com essa rede de apoio. E ela cresceu, né? A Mariana vendo todo esse crescimento, então ela cresceu aqui dentro do escritório, né? Conhecendo os nossos colaboradores, estando juntos, participando, então, a alguns eventos dos quais nós éramos, enfim, expositores, né? A gente colocava ela para panfletar. E depois veio o Matheus, né? Em meio a alguns desafios, eu tive uma perca gestacional antes dele. Achei que eu ia ter um filho só, mas depois Deus nos presenteou com o Matheus, que também nasceu aí, né, numa fase um pouco mais tranquila com a Mariana, porque já tínhamos um pouco mais de estabilidade, né? Então o Matheus, ele é um pouco mais mimado, ele tem mais privilégios, né? Mas também no momento onde não podia parar, né? Onde as coisas estavam em crescimento. E aí ele veio para cá com 2 meses e aí eu montei, né, um staff para ele para conseguir conciliar trabalho, né, e ser mãe. E eu ainda tive a oportunidade de deixá-lo mais tempo comigo, né? Então eu contratei uma pessoa para me auxiliar aqui dentro do escritório e só levá-lo para a escola quando chegasse aí próximo a 1 aninho, né? Porque eu acredito muito que é importante para as crianças estarem num ambiente com outras crianças, né? Então ele se desenvolveu muito depois que ele foi para a escola. Por mais que eu poderia ter o privilégio de continuar com ele aqui, aqui ele já estava, o desenvolvimento estava limitando o desenvolvimento dele, né? Ele não queria engatear, porque ele tinha o colo o tempo todo, ele tinha uma pessoa para fazer o que ele queria, basicamente, né? E as crianças, por menor, elas já conseguem manipular a gente. Então, para ele foi muito importante essa fase. Como é que nega, né? Não tem, Como é que nega? Para ele foi muito importante essa fase de iniciar na escola. Também foi desafiadora, mas mais uma vez, por ser empresário e ter essa possibilidade de estar no momento que eles precisam também. Ele ficou doente quando começou a escola, eu nunca fiquei tanto tempo afastada, né, do escritório. Então eu fiquei aí quase 20 dias, né, com ele para o hospital, para poder melhorar, mas também por conta do privilégio de ser empresária. Se eu fosse CLT, talvez eu não soubesse como lidar.
né? É muito desafiador, mas é possível e tem muita recompensa, assim, né? Não tem preço. E não tem tempo ruim pra Maiara, não. Não. Ela tá com o computador dela aqui, quem acompanha ela, o Matheus no colo, e ó, só vai. E o Matheus é bonzinho demais. Que ajuda, né? Ele não deixa de trabalhar. Ele quer o teclado, ele quer o mouse, ele é bem ativo, né? Ele é danado. Os dois, na verdade, né? Sempre fala que tem um quer, não, os meus são 2 furacões. E vamos ter mais neném? Até então, acho que Olha que deu pra pensar. Olha, eu sempre quis ter 3 filhos. Aí, olha. Mas eu já tive, na verdade, né? Sim. Então, hoje eu acho que a nossa vida tá muito boa, é muito complexo. Eu gosto de viajar, né? E demanda muito. Então, eu acredito que não, mas ao futuro só Deus pertence. No momento não, né? Mas ao futuro Deus pertence. Só nos próximos 2 meses, não. Não, agora não, nos próximos 2026. Quando ele tiver uns 6 anos, não, mas né? Se Deus permitir, quem sabe. Mas agora não dá. Mas, tá vendo? Não, e a Coliseu também é um filho, né? Eu costumo falar que o primeiro é meu filhinho, né? Antes de ter meus filhos mesmo. É um filho, né? Porque você tem que pensar, você tem que cuidar. É o seu negócio, né? Então você é um filho, né? E a Coliseu não é um filho, são vários filhos, né? Porque filhos, dentro da Coliseu exatamente. nós temos muitos projetos. Hoje nós somos um grupo, então tem a Coliseu, tem a CLS, que é uma empresa voltada a projetos complementares, obras, né? E venda de cursos, né? Tudo que é de mídia, então tá dentro desse CNPJ, né? Além disso, nós temos outros projetos e também outros CNPJs, um projeto que em breve nós vamos lançar, que é mais voltado para hotelaria, tá? Então, muito possivelmente vamos fazer muitas propagandas, com certeza. Já tô gostando. Né? Então, a Coliseus, nós temos vários braços, né? Mas o grupo Coliseu dá bastante trabalho, então são alguns filhos. Nós temos um podcast, o Concreto Conversa, que também é uma criação minha e do Magno, que demanda bastante cuidado, né? É um projeto que nós criamos para poder incentivar outros profissionais. Então, nós acreditamos que não existe concorrência, existe um movimento colaborativo. Que você pode ser arquiteto, engenheiro, você não é meu concorrente, a gente é parceiro, né? A partir do momento que você acredita nisso, não é possível fazer tudo. Então eu preciso ter pessoas os quais podem me auxiliar em outros projetos, eu posso indicar meus clientes para eles. Então aqui a gente leva muito esse movimento. E o Magno, por ser professor, nós também acreditamos que o nosso conhecimento tem que ser compartilhado, né? O conhecimento, ele mata pessoas. A gente precisa, com nossa experiência, com o nosso conhecimento, tudo que a gente adquiriu, a gente pode passar para outras pessoas e abençoar outras vidas também. Legal. O Magno é incrível, né? Se você quer assistir lá, vai lá, acessa Concreto e Conversa. Maravilhoso podcast. Mas tem algum projeto aí que Maiara apresenta? Ainda não. E ó... Ainda não, né? Em breve eu serei convidada também. Mas ainda não irei apresentar. Quem sabe um dia aí ele falte, entendeu? Aí o Magno, a deixa já foi dada. A deixa aí, já foi dada. Pegar um testadinho. Ainda não. Essa gestão demanda muito tempo, assim. Eu sou a gestora principal hoje, né? Mas quem sabe? É que a Maiara é 1001 utilidades, né? Ela faz tudo. Tudo que você fala assim, Maiara faz. Não, falando Maiara faz. Não sei, me dá 5 minutinhos. Exatamente isso. A gente tá falando eu tava com um problema, assim, gigante. Eu tava com uma questão enorme agora no carro. O cara me ligou assim, eu tenho isso. Eu cheguei e falei, não, é impossível isso. Eu cheguei aqui em 45 minutos, foi do tempo de chegar aqui, da Vila Mariana pra cá. Apareceu a solução. Vocês acreditam? A gente acredita. Eu super acredito. Com certeza. E a gente tá falando da Coliseu, só que assim, a Coliseu, qual que é a linha de frente da Coliseu? Conta pra gente o que a Coliseu faz, né? Sobre os projetos, qual que é a linha de frente da Coliseu?
A nossa linha de frente é uma empresa completa na solução de engenharia e arquitetura. Então, tudo que no viés da engenharia e arquitetura, a Coliseu atende. O cliente tem um projeto e ele quer fazer a construção. Nós vamos atendê-lo com o projeto, nós vamos atendê-lo com a regularização, com a gestão dessa obra até a entrega da chave, caso ele queira. Ele pode fazer isso de forma parcial ou de forma completa, que é o que nós estamos projetando para os próximos anos, né? Então, nós vamos trabalhar para que o cliente consiga receber a casa dele, do empreendimento dele em mãos. Então, para que ele não tenha que entrar aqui e procurar um outro profissional, não, a nossa meta e nosso trabalho hoje é ser a solução completa. Maravilha. A minha, eu já estou contando os dias, as horas, e a Maiara... Fazer o projeto da casa, né? Inteiro. Tudo, né? Do começo ao fim. Na casa do mato e a casa exatamente, urbana. no seu sítio e no seu apartamento. Isso é importante, né? Todos os ambientes, tanto o corporativo como o ambiente residencial, a Coliseu atua. A Coliseu atua, tá? E hoje nossa meta e nossa missão não vou te entregar como se eu estivesse fazendo para mim, porque nós hoje nos negligenciamos muito. Então eu não vou fazer como se fosse para mim. Aqui eu falo para os meninos, nós vamos fazer como se fosse para Deus. Porque você não vai falhar. Você não vai entregar menos do que você contratou e menos do que você gostaria do que você acha que Deus pode receber. Então essa é a nossa missão. Que lindo. É muito bom quando a gente tem... a gente participou, né, de um evento esse final de semana que se falava muito sobre propósito, né? E isso é muito bom quando a gente alinha os nossos talentos, alinha o que a gente adquire, né, de conhecimento ao propósito que a gente tem muito claro, né? Então, para quem que a gente está fazendo, para quem que é o nosso objetivo, né? E isso é incrível, escutar isso os ambientes também, os como ambientes. É uma loucura, né? Sim. Que a gente vai realmente na frequência. Aquilo vai puxando isso pra gente quando a gente tá realmente alinhado, né? Exatamente. E o nosso objetivo de vida é justamente não ter distinção de pessoas, tá? Nós viemos muito de baixo, assim, principalmente eu, de um ciclo de escassez e de um início muito difícil, né? E hoje, desde que o cliente pode pagar, não tenho distinção de pessoas. E nós ganhamos muitas pessoas pela nossa linguagem fácil. Nós não somos um escritório elitizado. Porque dentro da engenharia e da arquitetura existe uma elite, de fato. Existe o alto padrão. E nós não atendemos só o alto padrão. Muito pelo contrário. Essa é a parcela menor dos nossos clientes. Nós atendemos gente como a gente, desde que a pessoa possa pagar, nós vamos facilitar essas possibilidades e nós vamos facilitar a linguagem para que essa pessoa entenda e saia satisfeita. Porque muitos escritórios, eles não têm o acesso, justamente por conta da linguagem, justamente por conta do ambiente, do local, e também porque não é o nível de cliente que aquele escritório atende. Mas nossa missão também é simplificar todo esse serviço, né? Fazer aí, atender a gente como a gente também, porque a engenharia e a arquitetura é para todo mundo. São objetivos, sonhos, né? Sim. Às vezes a pessoa está ali com aquele projeto tanto tempo que ela precisa realizar. Então, assim, é sempre bom, além do trabalho, ter essa, como que eu posso dizer, é um feeling, né? De chegar e assim, conversar, ter o passo a passo, frente a presença, ser aquela presença para ver o que realmente aquela pessoa precisa para você, porque você é uma ponte para realizar aquele sonho, aquele desejo. E tem um dom também, né? Muito. De fazer a pessoa se sentir confortável, né? Então, eu tenho um dom nato para isso. Tem. Né? As pessoas... Tem. Mas hoje vocês estão localizados, né? Vou falar hoje, porque a gente não sabe, né? Os próximos passos, né? Mas hoje vocês estão localizados no centro de Embu das Artes, né? No coração aí, né? De Embu das Artes. E tem muitos projetos, tanto de Embu das Artes como fora. Fala alguns projetos que vocês executaram, que você fala, olha, passa na frente e fala, tem o meu esse projeto. É meu. Porque eu passo em vários. Você já viu? Eu passo em vários lugares, falei, daquele dali o projeto foi da Maiara, esse dali também não foi.
projetos, nós brincamos que é igual a filho, não dá para escolher. Existem sim projetos que têm um carinho muito grande, né? E nós hoje trabalhamos nível Brasil, tá? Então, para projetos complementares, nós atendemos o Brasil inteiro. Existem alguns projetos, obviamente, que foram projetos chaves, né? Que foram viradas de chaves. Por exemplo, alguns grandes projetos em Heliópolis, que justamente os clientes vieram até nós pela dificuldade de encontrar profissional que atendia aquela região, né? Então, hoje, a região de Heliópolis, nós temos mais de 30 projetos de autoria da Coliseu, e são clientes que nós pegamos, assim, que era um botequinho, bem pequenininho, assim, e hoje é um império gastronômico, né? Nós temos muito... nós temos a felicidade de ter acompanhado o crescimento desses clientes, né? Tem casa de show, então numa única avenida nós atendemos, deu até briga, porque a gente atendia o cliente, nós não tínhamos a exclusividade com o cliente específico, então poderíamos atender desde que o projeto seja exclusivo, então nós temos muito essa coerência, cada projeto é um projeto, por mais que, eu quero um projeto igual falando, não, nós vamos entender a sua necessidade e fazer um projeto voltado para você. Mas esse conglomerado de clientes que nós atendemos nessa região, eles foram muito especiais, assim, né? Porque foi no nosso boom de crescimento e marcou muito, assim. Eu tive um cliente, ele ligou, assim, era na pandemia, ele falou, olha, eu liguei para 6 arquitetos. Eu pago qualquer valor para você vir até aqui, só para você entender o que eu estou precisando, assim, isso marcou muito. E hoje, ele é um dos meus melhores clientes. Ele é o cliente que mais teve recorrência, sabe? Ele é uma pessoa muito simples, né? Ele atende a gente assim de chinelo, super simples, não tem um linguajar, semi-analfabeto, mas é uma pessoa muito próspera e nos abençoou, e nós temos orgulho de ter abençoado ele muito, assim. E hoje é até um amigo, na verdade. Você ia perguntar alguma coisa? Eu ia. Isso é muito interessante, né? Quando o cliente ele também passa a ser um amigo, né? Sim. Então você vive, né, aquela realização, né? Tivemos aqui também a Dani da Porta Nova, que ela trabalha com sonhos, né? E a mesma forma, né? A Coliseu ela trabalha com sonhos, né? Então é o sonho daquela pessoa, né? De reformar, de colocar ali, né, em prática ali o projeto dela acontecendo. Qual que é a atuação da Coliseu nesse projeto? Eu sento com você e falo, Maiara, eu quero minha casa. Eu quero a minha casa. Onde vocês, como que é o passo a passo, como que chega e como finaliza, vocês indica, coloca a mão na massa, como que é? Fala pra mim. Bom, o cliente ele entra em contato conosco, geralmente ele vem de indicação, nós recebemos muita indicação. Tem as redes sociais também que valida muito, então nós sempre acreditamos que a nossa presença na rede social precisava ser de qualidade e precisava ser muito frequente, né? E hoje, graças a Deus, nós temos até uma equipe de marketing na qual nós queremos aumentar, né, marketing? Porque valida muito, né, tudo que nós viemos construindo, tá? Mas nós vamos entender a necessidade, então nós temos uma equipe preparada para entender o que você precisa desde o primeiro contato, né? E a partir disso, vamos agendar uma reunião ou uma videochamada para você me explicar, eu quero te ouvir, como eu posso te ajudar, né? E a partir disso, com a nossa experiência, ou vai ser um projeto e uma regularização. A partir da finalização desse projeto, nós vamos te oferecer, caso você queira, a execução desse projeto, tá? Então, fez o projeto, né, nós vamos mandar todo um checklist com milhares de possibilidades, um questionário personalizado para você, você vai responder. Vamos começar o projeto e esse projeto só vai ser finalizado após você, cliente, aprovar. Chegou no seu projeto ideal, no sonho ideal, vamos regularizar esse projeto na prefeitura. Finalizou esse processo de regularização, aí você pode nos solicitar essa proposta para construir, para tirar do papel esse projeto, né? Então aí começa a parte de obra, né? Então é isso. Legal. Vamos realizando sonhos. Sim, passo a passo. Passo a passo, exatamente. Para que a pessoa consiga viabilizar, né? Então a gente não faz uma venda total,
A gente entende que esse relacionamento precisa ser construído em fases. Então, a gente não tem uma imposição com o cliente. Cada cliente, ele contrata até a fase que para ele é interessante. E, às vezes, tem um tempo de regularização, aí ele volta, pede orçamento e a gente começa a executar esse projeto. Eu acho que uma das coisas, né, que me marcou bastante na primeira conversa, eu nem lembro quando foi. Foi no outro escritório, faz muito tempo. Mas algo que marcou bastante foi quando você falou que o planejamento ele é muito importante, né? Porque o gasto de você não planejar é muito maior, né? Não planejar, não regularizar, não ter ali tudo certinho. Muitas pessoas elas acreditam, né? Acho que hoje mudando um pouco, né? Mas que engenharia, arquitetura seria algo mais elitizado, né? Que você não pode, e você já até falou com relação a isso, do acessível, né? Esse cliente ele vai, não é assistencialismo, tá, gente? Né? Dar projetos. Mas. Um norte. Isso, mas estar acessível para que a pessoa possa realizar essa contratação, né, mãe? Isso. Sim, né? As pessoas falam, não vou fazer com engenheiro, com arquiteto, porque vai sair caro. Na verdade, isso é a pior coisa que a pessoa pode fazer com a sua propriedade, com o seu investimento. Né? O projeto, nós até conseguimos provar para o cliente, a gente gosta de fazer essa experiência. O projeto ele é um investimento e se você fizer um bom projeto, você consegue economizar. Né? Por quê? Caso você você queira construir por conta, além de você não ter um projeto para você procurar um profissional, então como que esse profissional vai te orçar? Então, ele vai ser um orçamento meio dúbio, porque você vai começar a obra, o pedreiro vai pedir para aumentar, você vai ficar insatisfeito com o projeto, né? Porque se não tem um projeto, você vai ficar insatisfeito com a sua obra. Então, assim, isso é a pior coisa que qualquer pessoa pode fazer. Iniciar uma obra sem projeto. E eu falo isso por conta própria, né? Porque casa de ferreiro, espeto de pau, eu já, né, comecei obra sem projeto. Não, enquanto você não para e não sabe exatamente o que você precisa, você avalia as suas necessidades, isso vai te dar muito problema, porque você vai precisar refazer, com certeza, né, 100% das vezes. Você começa a construir sem projeto, você vai fazer e desfazer. Isso você já está tendo um gasto. Com pedreiro, com material, e nós sabemos que as coisas estão muito superfaturadas, né? Então, como fez o projeto, você consegue orçar o quanto de material, o quanto de obra, fazer um projeto otimizado para o seu orçamento, um projeto que seja viável para você ou que você pode procurar recurso financeiro. Então, é como se você entrasse num labirinto com um mapa de saída, né? Com valor, com como você vai sair, quando você vai sair, né? Caso você não tenha o projeto, é como se estivesse no labirinto, no escuro ainda. Você não sabe como vai fazer, como vai sair, quanto que vai custar. Então, realmente, o projeto, às vezes as pessoas podem falar, eles falam isso para vender. Não, o projeto de fato é um investimento. Né? E você fazendo uma obra otimizada, uma obra rápida, esse investimento vai ter um retorno muito rápido, né, lá na frente. E caso você faça ainda sem regularização, além de você construir sem projeto e sem regularização, né, você pode ser multado, você pode ter a sua obra embargada, você pode... o seu imóvel vai ser desregularizado, porque você não tem aí, a doutora pode falar melhor que a gente, não tem um habite que vai comprovar o que você de fato... você não vai, na sua documentação não vai ter o imóvel que você tem de fato, então vai ficar só como um terreno. Então, fazer de forma irregular é o pior dos mundos. Fazer sem o projeto é o pior dos mundos. E não é, né, porque a Mayara está falando, não, é porque de fato é comprovado e de fato um caminho começar de forma errada, né? Então, é melhor fazer aos poucos com o projeto, devagar, né? Nós conseguimos com o projeto elaborar algumas alternativas para fasear aquela edificação. Então, por exemplo, eu comprei um terreno, quero construir minha casa, mas a situação não está fácil. De fato, né, o recurso está muito caro. Você pode fazer um pavimento, a gente orienta como fazer uma etapa, depois você constrói aquela etapa. Nós temos muitos clientes que nós orientamos a fase da obra. Então, nós temos uma cliente agora, ela vai fazer uma casa. O sonho dela é fazer essa casa, a casa ficou mais ou menos em 300 metros, mas fizemos uma edícula onde vai ser a área gourmet dela. Porém, nesse primeiro ano, ela vai morar nessa área gourmet, que ficou super organizada para esse período, e aí ela vai viver essa obra
porém ela já está dentro, vivendo esse sonho, né? Ela já sabe quanto que vai gastar do início ao fim e como vai ficar, sem ter que ficar desfazendo. Então, é muito inteligente, sim, começar e fazer direitinho com o projeto. E fica mais fácil também, dá uma segurança melhor até para a pessoa, porque ela vai se organizando. Assim, hoje eu moro na edícula, mas essa edícula já tem aquele sonho que aquela edícula vai ser a área gourmet dela num certo período. E aí é um investimento, porque assim, se você não investir, se você não planejar, o custo depois é muito mais caro. E nós levar uma multa, né, Má? Qualquer multa, assim, você já pagaria a sua fundação, né, tranquilamente. Uma multa bem de leve, assim, de ficar no peso da mão. Você consegue pagar a fundação inteira da sua casa. E nós nem falamos de estética, né, e organização, porque, obviamente, se você faz com um profissional, vai ficar mais bonito, não tem o que fazer. É a mesma coisa de que eu for pintar meu cabelo, ou cortar meu cabelo. Eu não tenho a técnica, né? Agora, se eu for no salão, uma pessoa especialista naquilo, vai ficar feito, né? Bem feito. Vai exatamente. Então, é extremamente importante, né? Exatamente. É feito, mas não é bem feito. Não é bem feito. E você vai, às vezes, gastar 2 vezes mais do que você poderia ter gastado, né? Isso quando fala em fundação, você vai ter uma fundação otimizada. O que é feito com pedreiro? O pedreiro faz fundação muito bem feita. E por que não cai? Porque ele faz 3, 4 vezes mais do que precisaria. Então você vai gastar com ferragem que você já podia estar comprando seu acabamento, sem necessidade. E com profissional, isso vai ser calculado, você vai ter um responsável técnico e uma segurança de que aquilo vai funcionar e vai ficar em pé. Mas quando fala na questão de embargar obra e tudo mais, né? Eu acho que, eu não sei se só eu já escutei isso, colocou telhado, não tem mais problema. O que é mito, o que é verdade? Olha, o que nós vemos muito por aí, de fato, né? Se você corre, faz e cobre, você pode ser multado, mas não pode não haver uma demolição. Existe, né, lei. Porém, já chegou o caso de clientes que comprou imóvel em terreno irregular, em área de manancial, a prefeitura vir derrubar 3 andares de casa coberto com pintura, a casa, né, e não foi uma casa, foram mais de 20 casas, e cada casa, assim, tranquilamente gastou muito mais que 300 mil, fora o terreno. Então, assim, aqui, por falta de fiscalização, funciona muito. Mas uma hora isso pode dar errado. E às vezes na sua vez pode dar errado. Sim. Então por isso que fazer direito, né? Procura um profissional para te orientar. Eu vou comprar um terreno, procura um advogado para verificar, um arquiteto, um engenheiro, onde possa verificar ali se aquele loteamento existe a possibilidade de estar irregular, porque a maioria é irregular, né? Então existe aquele processo que está ali na placa, do loteamento é válido, se não é um processo, às vezes, só de movimentação de terra, se é um processo verdadeiro. Existe muita falcatrua nesse meio, né? Então, existem sim os loteamentos regulares, existem, né, enfim, existem projetos que nós conhecemos que, de fato, são processos reais, mas são exceções. É necessário esse levantamento, né? Existem as áreas de riscos, as áreas de preservação ambiental, que as pessoas também não seguem e saem derrubando, né? Achei esse terreno aqui, tem umas 10 árvores para derrubar que eu comprei. Gente, não é assim. A multa precisa do passo a passo, porque tem árvore que você não pode derrubar, tem lugar que você não pode desmatar, dependendo da área do rio, você precisa ter a metragem certinha para construir, então precisa, não é simplesmente. A pessoa fala, nossa, vocês estão criando assunto. Não, porque depois que você construiu, gastei os meus 300 mil. Se a prefeitura ou o órgão ambiental vai vai embargar, não tem que fazer. E às vezes é o dinheiro da sua vida, é o dinheiro que você juntou toda uma vida, o transtorno é muito grande, né? A frustração é muito grande, né? Tem clientes assim que tentou, né, suicídio por perder mesmo patrimônio, sabe? Então é melhor fazer correto, sabe? É muito mais barato fazer certinho, não é uma demagogia, né? Infelizmente, o quanto você puder se resguardar é melhor. Isso. E vamos falar de uma coisa, um spoiler, né? Assim, a gente não estava sabendo e agora a gente vai contar para o mundão aí, um spoiler.
Vamos falar sobre livro? Livro. Vamos falar dessa novidade boa? Sim, nós estamos num evento, num movimento, né, chamado Network Constru, que é um movimento de pessoas aí do ramo da engenharia, da construção. Esse movimento ele já é bem consolidado, né, lá em Alphaville. E nós, né, sempre falamos do ambiente, de se conectar com pessoas. É muito importante você estar em ambientes onde você consiga ter uma troca com outros profissionais. Nossa, mas tem um monte de engenheiro e arquiteto. Sim, tem um monte de engenheiro e arquiteto. Mas do seu serviço pode ser que só você faça. Então, regularização, algumas regularizações específicas, naquele mundão de gente, só a Coliseu faz. E existem também outras pessoas especialistas das quais nós já procuramos, né? Então, tem engenheiro especialista ali, ambiental, tributário, tem muita gente ali que pode te auxiliar em algum ramo do qual você não faz. Então, criar essas alianças são importantes, né? E nós, né, fomos convidados a contar um pouco da nossa história. Então, nós vamos contar como nasceu o escritório, como ser engenheira e ter um marido engenheiro, né? Porque, para quem não sabe, eu sou engenheira civil, que foi a minha primeira formação. Eu até brinco que eu comecei a engenharia para conhecer o Magno e casar, e depois eu fui para arquitetura, né? Tenho as 2 graduações, né? Finalizei as 2 graduações. Eu gosto bastante de estudar, gostava, agora estou um pouco cansada, mas continuo estudando. E então, né, através desse movimento recebemos esse convite, e eu acredito que é muito importante contar a nossa história, inspirar outras pessoas, né, que às vezes desacreditam e querem, sonham viver o que nós, né, vivemos hoje. E tudo, eu brinco que assim, hoje nós estamos com uma responsabilidade, porque nós não somos só eu e o Magno mais, nós somos uma equipe, nós temos muitas pessoas envolvidas. Hoje a gente, né, de fato é uma grande família, e nós somos responsáveis por muitas outras famílias, né? Então, nós dando certo, muitas outras pessoas vão dar certo também. Então, é isso, né? No dia 8 de novembro, nós vamos fazer esse lançamento em Alphaville. Não tenho o endereço certinho, mas vou postar aí nas nossas redes sociais. Vocês estarão lá, né, já ficou o convite. Mas que já fica essa orientação, né, de procurar grupos de pessoas que fazem o que você faz, né, estar em movimento, no ambiente com outras pessoas, se conectar. Isso parece estar na moda, sabe? Mas às vezes o seu negócio está empacado, então você precisa... eu tenho uma confeitaria, está em movimentos de outras confeiteiras. O que aquela pessoa sabe que eu não sei? O que ela já passou que eu não passei ainda? O que eu posso passar para outras pessoas, né? Então é um movimento muito importante e poderoso, e pode ser a virada de chave que você precisa, né? Conhecer pessoas, estar em ambientes diferentes, e nós acreditamos e estamos apostando muito nisso. Com nós, né, nós temos muitas histórias para contar que vieram através de movimentos, né, de profissionais, e cada vez mais estamos, tudo que é o movimento, tudo, enfim, onde nós podemos nos conectar, a gente está entrando, porque sempre tem alguém que precisa da gente, né, essa premissa é ao contrário também, né? Sempre tem alguém que a gente vai precisar. E faz toda a diferença. E faz toda a diferença. Quando você começa realmente a praticar, fazer parte desses eventos, dessas conexões, do network, você vê que faz diferença. Faz diferença. A gente tem coisa para complementar na vida e no negócio do outro, que o outro também tem a nos complementar. Então, assim, essas conexões hoje, que nem hoje a gente só tá aqui por conta de uma conexão. Sim. Porque a gente conhecia, e foi por conta disso. E isso tá se expandindo muito mais. Né, amiga? Exatamente. Então, assim, é muito importante, porque a gente tem... Ninguém cresce sozinho. A gente cresce, mas é mais difícil. Então, assim, quando a gente se une, o crescimento, o que a gente tem para propagar aí no mundo é muito maior. Muito maior. Né? E é muito besteira também, né, a gente pensar que existem concorrentes, isso é fato. A gente precisa saber quem são os nossos concorrentes, mas ele não é inimigo, né? Mas ele não é inimigo. O que
fazemos, outras tantas pessoas podem fazer. Mas e o nosso diferencial, né? O que a Coliseu tem de diferencial? Ela se diferencia do concorrente dela X ou Y, né? E em qual momento pode ser também aquele concorrente virar um parceiro, né? Sim, então, abraçar o mundo, pegar todos os projetos do mundo é impossível. Então, é muito melhor você ter um parceiro do que você ter um inimigo, né? Eu falo que tem alguns, na minha área, por exemplo, eu conversava bastante com a Laura Incrível, que também faz... Maravilhosa! Faz conteúdos incríveis aqui, né, pra Coliseu. Agora ela vai... A gente fechou uma estratégia aí bem... Né, nos próximos meses ela vai ser nossa estrategista, ela tá... Perfeita. E eu conversava... eu conversava bastante com a Lori um dia que eu convidei, né, pra que ela desse uma aula no projeto da prefeitura que eu estava. E como a gente percebe a competição, né? E que a gente olhou uma pra outra e falou assim, não, mas eu acho você incrível. Você é incrível no que você faz, você é incrível no que você faz e a gente pode somar muito do que você ter essa competição de... não, mas... Vai tomar meu lugar, vai tomar meu lugar e tudo mais. E que muitas vezes a gente não é incluído em algumas situações por causa disso. Igual a América, por exemplo, no evento a América se conectou com uma advogada lá, as duas já estavam trocando figurinha. Parceria, minha parceira hoje, minha parceira de trabalhista, Joyce, maravilhosa. Beijo, te amo. Trabalhista previdenciário é minha parceira. Ela é também, mas só tá falando da outra. Bom, a do último evento. Agora eu tô assim, meu amigo, eu tenho várias parceiras. O imobiliário pode vir em mim que eu tô dentro. Mas só pra vocês terem noção, eu admirava muito o trabalho da Lore. A Ana, da Bia. E ela me conectou com muitas pessoas e a gente também, sempre que posso, eu falo, olha, liga pra ela vai arrasar. É isso. Então, essa troca de contatos, né, de conexões é muito valiosa. Então não pense que ficar no seu mundinho, guardando tudo pra si, não trocar informações, não transbordar em outras pessoas vai te levar em um caminho. Muito pelo contrário. Quando a gente entendeu que nós precisávamos dividir, é que aí que a gente começou a crescer exponencialmente. E a gente vai formando um time também, principalmente de mulheres muito, também, né? Um muito time forte, que a gente né? olha Poderoso, e fala né? assim, que time, né? Que time. Não, hoje eu cada tenho com minha seu parceria talento. fixa com a Coliseu, não tem jeito. Cada um com seu Elas talento. são bem puxa-saco. Não é. Minha parceria tá forte com a Coliseu aí, estamos fazendo Não, sim! Nós temos muitos projetos. Vários projetos. Temos muitos projetos. De trabalho, nós estamos Muitos fazendo projetos de trabalho, com a Coliseu e Já tem um tempo, né? E graças a Deus estão vindo outros aí. Então, assim, é muito importante que assim, a gente cria uma confiança, que a gente fala assim, a gente vai dando, a gente precisa dar aquela confiança para os nossos clientes mesmo. E isso vem acontecendo, porque a gente vai vendo o feedback e a gente fala assim, não é só fazer um processo, não é só fazer um projeto, é você também criar uma conexão com o seu cliente, uma fidelidade, porque esses clientes voltam. Sim. Ou outra coisa que nós acreditamos muito é fortalecer as pessoas que estão próximas a nós. Porque as pessoas não valorizam a região que elas estão. Sim. Então, assim, tudo que a gente faz hoje, a gente investe aqui dentro de Imbu, com as pessoas aqui de Imbu. Se eu vou fazer um bolo, se eu vou procurar um advogado, se tudo, o marketing nosso, eu poderia contratar o pessoal de São Paulo. Não, sim. É só Imbu, né? Até a roupa, né? Eu tenho um evento, eu preciso de alguma coisa rápida. Então, assim, se você pode fortalecer as pessoas que estão perto de você, por que não? E as pessoas não fazem isso. As pessoas preferem, às vezes, ir para fora, valorizar o que é de longe, né? Precisa sair desse mundo aqui só de Imbu. Mas é importante nos fortalecermos aqui, quem está pertinho, porque daí todo mundo cresce, né? Não fica ninguém para trás. Tem tantas pessoas boas, né? Muita gente boa, muita gente boa. Temos aqui, né? Então, eu sou apaixonada por Imbu, né? Eu também. Descobri... Gente, eu não nasci aqui, mas eu sou mais imbuense que os imbuenses, Vocês acreditam que eu passei minha vida inteira achando que eu era imbuense e eu não sou imbuense? Eu falei pra você, sabia que tinha um pezinho pra fora, eu disse. Acredita? Eu descobri isso ontem. Na sua certidão de nascimento? Fiquei super chateada. Que loucura. Super chateada. E você porque eu nasceu respiro onde? Imbu, em Ibirapuera. Eu respiro o Imbu das Artes, eu brinco, minha irmã mora na região do Socorro, né, Santo Amaro, e ela
a vida dela, Avenida Paulista, ama a Avenida Paulista. Falando, gente, eu amo Embu das Artes. também amo Eu Embu das amo Embu das Artes. Eu sou defensora nata e eu fico até chateada por não poder fazer mais. Exatamente, exatamente. Eu sou da Bonense, né? Vizinha, mas eu vou precisar de um título de cidadão imbuense. Eu também. Vou me firmar aqui, ó. E eu trago todos os meus amigos. Vai vir agora amigos que viajaram com a gente, né, pra Brasília. Eles são de Itu. Eu falei, não, vem, sábado já estão aqui. Né, eu trago todo mundo, levo nos restaurantes pra que, né, conhecer a história, né? De fato, é gostoso, né? Que a gente faz o marketing, não é à toa. Exatamente. Porque é uma cidade acolhedora, né, gostosa. Eu amo. Temos as nossas dificuldades, mas é uma cidade turística, é uma cidade que tem muita história, né? Tem muita coisa boa aqui, né? Que acontece aqui em Embu das Artes, né? E estamos aqui também, né? Então, aí ela falou de Brasília, vamos falar de Brasília, que é a Maiara e o Magno foram lá participar do evento gostoso. Isso, de uma imersão. Nós temos um propósito muito que nós não negociamos, né? Que a gente chama de tríade, que é Deus, família e negócio, tá? E dentro, né, dessa mentoria, nós é do ramo da construção, né? Então, tudo muito voltado para incorporação, oportunidades que estão, né, tendo aí no Brasil, né? E nesse caso foi em Brasília. Mas é muito sobre liderança, sobre o espiritual, conectar com pessoas também do ramo que acredita que tem os mesmos valores que nós, né? E ter essa troca de fato, assim, o que eu posso contribuir com eles e a gente do Brasil todo, sabe? O que eu posso contribuir, o que o meu conhecimento vai agregar a essas pessoas, né? E o que o conhecimento deles podem nos agregar. Então a gente já voltou assim com muita lição de casa, muita parceria, com projetos fechados, né? Então a importância da conexão, né? Com oportunidades das quais não estando nesse ambiente nós não teríamos, né? Então sair também para fora, expandir os nossos horizontes é extremamente importante. Nós estamos agora com projetos aí dos quais vão sair do papel e a gente vai divulgar nos próximos dias, mas fomos para Brasília de fato para estudar e para fortalecer o nosso espiritual. Acreditar e, né, cada vez mais fortalecer os nossos propósitos, entendeu? Para que a gente está aqui, por que Deus nos deu essa posição, né? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que crescer para poder ajudar mais pessoas, né? Então é muito sobre como a gente vai contribuir, como a gente vai crescer, quais são os nossos propósitos, porque se a gente é tão inteligente, então nós não nascemos com esses dons para ficar guardado para nós. Então a gente tem que distribuir aí pelo mundo. Deixar nosso legado, nossa história vai ser a minha história. A gente vai deixar uma história, né? Vamos deixar igual a gente foi na imersão, assim, você é a sua história. A minha história é a sua história. Olha quantas histórias são criadas. O que a gente quer tirar de toda essa história? Qual é o legado que a gente tem que deixar? Porque às vezes tem muitas pessoas, a gente até brinca assim, nossa gente, se eu te visse com os olhos com meus olhos, é uma loucura. Porque assim, às vezes as pessoas se inspiram na gente e a gente não tá nem percebendo. E a gente não percebe. A gente não percebe. Então assim, a gente precisa ver que é possível levar o nosso nome, os nossos negócios, o nosso aprendizado e o nosso propósito, né? Um amigo falou uma coisa esse fim de semana pra gente, né, que me marcou muito. Cada vez que você deixa de compartilhar um seu conhecimento, você está matando pessoas. Tem muita gente que poderia estar aprendendo com você, que se inspira em você, que você poderia estar ajudando e você não faz. Porque você tem medo de julgamento, porque o nosso ego, né? Eu não vou compartilhar essa informação, isso é precioso, né? Vou criar, o meu concorrente vai aprender, não. Você está aprendendo cada vez mais, cada vez que você compartilha, né? E isso naturalmente é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto de poder somar e a poder conseguir ajudar as pessoas a se desenvolverem, né? A resolver problemas que para elas podem ser um problema, mas a minha visão prática de negócio não é. Então eu tenho às vezes uma solução muito pronta que vai te ajudar e vai poder mudar a sua história, como outras pessoas
penso a sair de lá com coisas que eu jamais tinha escutado na vida, mesmo sendo tão estudiosa. Falei, gente, como é que eu não sei isso? Não, né? Assim, eu trabalho com projetos todos os dias e nós sempre temos o que aprender. Exatamente. A gente gosta de algumas curiosidades, né? Algumas coisas. 13 anos aí de experiência, né? Alguma coisa inusitada aconteceu, Alguma né? coisa inusitada aconteceu, né? Conta aí pra gente. Como assim, inusitado? Alguma coisa doida, cliente, alguma situação maluca que aconteceu na sua vida, você olha hoje e fala assim, gente, ou algum consegui projeto que passar por executou, não executou, por que não executou, algo que marcou aí, talvez, a sua história. Tem muitas coisas que marcam, né? Porque aqui é um desafio todos os dias, assim. Daria pra fazer mais de um livro, né? Tem história pra mais de metro, assim. Mas uma coisa que me marcava muito, eu tenho essa coisa de ser perfeccionista. De querer sempre estar melhor, agradar demais. E uma coisa que eu aprendi com muita terapia por conta de Olha, 2 clientes específicas, né, pra ser bem sincera, que elas me marcaram e não de uma forma muito boa, né? Mas, de fato, no final das contas, é bom, porque eu aprendi com aquelas situações, assim. Tem pessoas que elas não vão ficar satisfeitas, nem se eu me vestir aqui de ouro e dar um mundo pra elas. Elas não vão ficar satisfeitas, porque elas são assim. Elas têm essa questão com elas, né, que precisam ser, inclusive, cuidadas, né? E por 2 vezes eu fiquei tão, assim, apreensiva, tão triste, tão em estado, assim, de alerta, que eu tive burnout mesmo por esses clientes, né? De clientes extremamente exigentes, que queriam coisas que nem estavam dentro do contrato, clientes difíceis, né? E eu queria que elas ficassem satisfeitas né? E não vão ficar, porque não é uma coisa delas, né? Tem gente que é simples e você vai entregar o que contratou, a pessoa vai sair feliz da vida, porque você fez sua parte, fez bem feita, mas você não vai conseguir agradar todas as pessoas, né? Então, assim, são situações, né, de clientes, cliente que mudou o projeto 20, 30 vezes, né? Hoje em dia, a nossa cláusula contratual é muito mais rígida por conta desses casos, né? Então são casos que me marcou, né, nessas fases de forma negativa, mas hoje eu vejo aí como aprendizado e eu sou uma pessoa muito otimista, né? Então eu sempre pego a situação e enxergo ela de uma forma positiva, né? Mas são casos complexos, assim, né? Que hoje eu consigo ajudar pessoas com essas experiências, né? Então, como ter um bom contrato para evitar tudo isso, né? A quantidade de alterações, ter um bom checklist, né? Só passar para o próximo passo depois que a pessoa assinou que está aprovado, né? Porque senão você começa a pagar para trabalhar. Então, com o aprendizado, com a experiência, nós desenvolvemos aí uma metodologia muito eficiente de trabalho. E é todo dia uma coisa nova. Todo dia uma coisa, mas tem muitos clientes, 99% assim, são maravilhosos, né? Graças a Deus, né? E tem muita coisa, né, que acontece, mas esses casos são casos que marcaram, assim. Legal. Próximos passos da Coliseu, da Mayara. Próximos passos, nós estamos investindo mesmo na construção, né? Então, caso você queira aí, tá? Estamos prontos, nós temos equipe muito competente, né? De obra mesmo. Então a Coliseu não é só um escritório, nós somos uma construtora, né? E vem muita coisa boa aí, vocês vão nos ver bastante nos próximos, né? Quem é de Embu, quem é da região, vai, né? E confiem esse sonho em nós, porque nós temos experiência e nós vamos entregar mais uma vez como se fosse para Deus. Exato. A gente tem que ser tentando cortar ali. Onde encontrar a Coliseu? Onde vocês estão? Falem um pouquinho aí. Estamos em todas as redes sociais possíveis. Todas. O marketing, YouTube, Instagram, né, marketing, Google. É muito fácil de encontrar. E procurem-nos qualquer necessidade, dúvidas, tá? O que nós
pudermos agregar para tirar todas as dúvidas. Tem cliente que liga aqui, ai, mas não, ó, é assim, assado, a gente vai explicar tudo certinho. Por mais que não contrate a gente, mas fazer da forma certa, né? A gente sempre tende a orientar o caminho correto, mas com certeza vocês vão gostar do nosso trabalho e Venham tomar um cafezinho, venham tomar um café conosco. Um cafezinho Qual com que a é Mari, com o Magno. arroba da Coliseu? Arroba Coliseu Projetos. O escritório vai estar de cara nova. Vamos ampliar, né? Nós vamos fazer um diário de obra. Olha Tá? só. Para que vocês acompanhem todo esse passo a passo e esse nosso próximo passo aí, que é muito importante. E nós estamos cuidando com muito carinho. Ai, eu tô ansiosa já. Eu também. Não, eu já tô. Já, né? Eu quero ser a primeira a saber de várias coisas. De várias coisas. Primeira mão, né? amiga? Olha, Pegar esse corte não. em primeira mão. Não, né? isso daí vai ser Acredito. inadmissível. E aí a gente se vai não ter que souber. marcar outro. A Coliseu tá ficando episódio. pequena pro Brasil, né? É É sobre sobre isso. Bora que o mundo é grande. O mundo é muito vamos grande. conquistar, Exatamente. né? Bora. E eu acho que vai ter que ter outro episódio, né? Quando a Coliseu tiver. Acho, com certeza. Pode deixar. Vamos ter outro episódio. Vamos ter mais. Você viu como foi rápido? Foi, né? Ele falou que gravou? Foi rapidíssimo. Ela não percebeu. Eu não Mas vi. muito obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada, muito obrigada agradeço. principalmente por acreditar em nós, acreditar no nosso projeto. Porque quando a gente conversou com a Mayara, ela ajustou ali isso, porque, gente, precisa ter uma organização, né? Porque precisa atender cliente, e em meio a tudo isso, você aceitou nos receber. Então, muito obrigada mesmo pela parceria, pela amizade. A gente deseja sempre muito sucesso e estarmos, assim, sempre muito próximas de você, vibrando sempre pelo seu sucesso, pela Coliseu. Minha mãe toda Pelo vez nosso escuta sempre falar de Minha mãe Coliseu, ama de Mayara. Mayara. Ela, sem conhecer, ela fala, vê uma sacolinha azul, ela já fala, da Mayara, né? Eu falei, isso mesmo. Não, minha mãe já sabe que é engraçado, sabe. né? Que minha mãe lembra. A Mayara do Pix? Gente, não, conta rapidinho. Não, rápido, a Mayara do Pix por quê? Ai, amei, tá? No nosso primeiro Profetizo. evento, a Mayara disponibilizou um brinde, que era um Pix de R$300. E minha mãe ganhou, gente. Foi o último brinde que a gente sorteou. Foi, eu tava com E barrigão. ela desejou, tá? Ela Olha. profetizou. Ela falou assim, não, eu vou ganhar. Tá Quando vendo? ela chegou, eu falei, isso, mãe, vai. Aí o pessoal falou que era marmelada. Eu falei, gente, não é marmelada. Foi realmente aconteceu. Foi, ganhou. Não ganhou nada. Ganhou. Então, muito obrigada, viu? Obrigada Eu por que tudo, agradeço. viu? Obrigada pela sua E vida, que a pela nossa família. união só cresça cada vez mais. Amém. Com Né? certeza. Estamos aqui torcendo um pela outra todos os dias, né? Com seus certeza. projetos. Sim. Cada um com o seu, mas a gente está sempre conectado aí. Com certeza. Né? Muito obrigada mais uma vez por Nós você que agradecemos. tudo, tá? Que Deus Que abençoe você, amém sua a nós família. todas. E estaremos sempre juntas aí, que o mundo é muito pequeno pra nós. Com certeza. Com Ah, certeza. quem sabe ir, né? Quem Em outro sabe, país, vai deixar. Vamos aí, vamos ganhar É o mundo. isso. Chegamos ao final de mais um episódio do primeiro podcast. Quero aqui novamente agradecer quem sempre nos ajuda. Então, Coliseu, Restaurante Kyoto Sushi, Padaria Rose e Imobiliária Porta Nova. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.